Há momentos na vida em que tudo parece estar parado. Você ora, pede a Deus uma resposta, clama por uma mudança, mas os dias passam e nada acontece. O silêncio se torna pesado, a espera se torna cansativa e o coração começa a se encher de dúvidas. É nesses momentos que muitas pessoas pensam que Deus se esqueceu delas, que suas orações não foram ouvidas ou que suas lágrimas não foram vistas. Mas a verdade é que Deus nunca se esquece de um filho seu. O que parece silêncio, muitas vezes é o som de Deus trabalhando em segredo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está organizando detalhes, preparando caminhos e alinhando situações que você ainda não consegue enxergar. Ele vê além do que os seus olhos conseguem ver. Ele conhece o amanhã, enquanto você ainda está vivendo o hoje. Pense em uma semente plantada na terra. Quando ela é colocada no solo, ela desaparece da vista. Quem olha de fora pode pensar que nada aconteceu, que tudo acabou ali. Mas por baixo da terra, algo poderoso está acontecendo. A semente está criando raízes, está se fortalecendo e se preparando para crescer. O processo é invisível, mas é essencial. Assim também é com a sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. Um tempo em que as portas não se abrem, as respostas não chegam e os sonhos parecem distantes. Você olha ao redor e vê outras pessoas avançando, conquistando, realizando, enquanto você sente que está no mesmo lugar. Isso pode gerar ansiedade, tristeza e até desânimo. Mas Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com propósito. Se Ele liberasse certas bênçãos antes da hora, você poderia não estar preparado para sustentá-las. Se Ele abrisse algumas portas cedo demais, você poderia não ter maturidade para atravessá-las. Por isso Deus usa o tempo como uma ferramenta de preparação. Ele molda o seu caráter, fortalece a sua fé e ensina você a confiar, mesmo quando não entende. O silêncio de Deus não é abandono, é treinamento. É no silêncio que a fé cresce, é na espera que a confiança se fortalece. É no tempo de aparente atraso que Deus está construindo algo maior do que você imagina. Muitas vezes, Deus está te protegendo de situações que você nem sabe que existem. Ele está fechando caminhos que poderiam te machucar e preparando oportunidades que vão te abençoar. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez você esteja orando por uma resposta, por um milagre, por uma mudança urgente. E a sensação é de que Deus está demorando. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, quando tudo está preparado, quando você está pronto e quando a bênção será completa. Existem momentos na vida em que a tempestade chega de repente. Tudo estava aparentemente tranquilo e de um dia para o outro surgem problemas, preocupações e situações que tiram a paz do coração. São dias em que o medo bate à porta. A ansiedade tenta dominar os pensamentos e a sensação é de que tudo está saindo do controle. Talvez você já tenha vivido uma tempestade assim. Um problema financeiro inesperado, uma doença, uma perda, uma decepção, ou uma situação difícil que parecia grande demais para suportar. Nesses momentos, é natural sentir fraqueza, insegurança e até questionar por que aquilo está acontecendo. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada. A tempestade não veio para te destruir. Na Bíblia, há um momento em que os discípulos estavam em um barco atravessando o mar, quando uma grande tempestade começou. O vento ficou forte, as ondas começaram a bater contra o barco, e o medo tomou conta de todos. Eles acreditavam que iriam afundar. O desespero tomou o lugar da fé. Mas Jesus estava no barco, mesmo em meio ao caos. Mesmo com o vento soprando e as águas agitadas, Jesus permanecia ali, e quando tudo parecia perdido, ele se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Em poucos segundos, aquilo que parecia impossível foi transformado em paz. Essa história nos ensina algo poderoso. A presença de Deus não impede a tempestade de chegar, mas garante que você vai sobreviver a ela. Muitas vezes Deus permite certas tempestades porque elas têm um propósito. Elas revelam a força que existe dentro de você. Elas fortalecem a sua fé. Elas ensinam dependência, paciência e confiança. A tempestade pode até assustar, mas ela também prepara. É durante a tempestade
que você aprende a orar com mais intensidade. É durante a dificuldade que você descobre o quanto precisa de Deus. É durante a luta que a sua fé se torna mais firme e verdadeira. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez as notícias não sejam boas. Talvez as portas estejam fechadas. Ou talvez o coração esteja cansado de lutar. E a sensação é de que o barco da sua vida está sendo sacudido por todos os lados. Mas lembre-se, se Deus está no seu barco, você não vai afundar. A tempestade pode ser forte, mas ela não é eterna. O vento pode soprar com intensidade, mas ele não dura para sempre. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Depois da noite escura, sempre nasce um novo dia. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele continua no comando, mesmo quando tudo parece confuso. Ele vê cada detalhe, conhece cada luta e sabe exatamente o momento certo de agir. Então não desista no meio da tempestade. Não perca a fé por causa do medo. Não abandone a esperança por causa da dificuldade. Continue confiando, porque a tempestade não veio para te destruir. Ela veio para mostrar que Deus é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Muitas pessoas sonham com grandes conquistas, respostas rápidas e mudanças imediatas. Elas oram pedindo vitória, pedindo portas abertas e pedindo que Deus transforme suas vidas. Mas o que poucos entendem é que antes da promessa sempre existe um processo. Antes da vitória existe preparação. Antes do milagre existe aprendizado. O processo nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, ele é silencioso, demorado e cheio de desafios. É um caminho que exige paciência, perseverança e fé. Existem dias em que você sente vontade de desistir, dias em que parece que nada está avançando, e momentos em que surge a pergunta: por que está demorando tanto? Mas Deus nunca desperdiça um processo. Na Bíblia, encontramos a história de José, um jovem que recebeu um sonho de Deus ainda muito cedo. Ele acreditava que sua vida seria grande, que algo extraordinário estava reservado para ele. Porém, antes de viver a promessa, José passou por um caminho difícil. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e colocado na prisão. Humanamente, parecia que tudo tinha dado errado. Os sonhos pareciam distantes, a esperança parecia fraca e o futuro parecia incerto. Mas o que José não sabia naquele momento era que cada dificuldade fazia parte da preparação. Deus estava moldando o caráter dele, fortalecendo sua fé e ensinando sabedoria. Assim também acontece com você. Talvez hoje você esteja vivendo um processo difícil. Pode ser um tempo de espera, um tempo de luta, ou um tempo em que as coisas não estão acontecendo como você imaginou. Você olha para a sua vida e pensa que está atrasado, que perdeu oportunidades, ou que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que Deus está te preparando. Ele está trabalhando dentro de você antes de trabalhar ao seu redor. Ele está fortalecendo sua mente, amadurecendo suas atitudes e ensinando lições que serão necessárias no futuro. Porque quando a bênção chegar, você precisa estar pronto para sustentá-la. O processo pode ser cansativo, mas ele não é inútil. Cada obstáculo enfrentado fortalece algo dentro de você. Cada espera desenvolve algo que será essencial na sua caminhada. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Então não desista no meio do caminho. Não abandone a fé por causa da demora. Não pare de acreditar por causa das dificuldades. Continue caminhando, porque Deus não está te atrasando. Ele está te preparando. Existem momentos na vida em que a dor é tão profunda que as palavras não conseguem expressar. São dias em que o coração fica pesado, a mente cansada e a alma ferida. Nesses momentos, muitas pessoas choram em silêncio, longe dos olhos dos outros, tentando esconder o sofrimento que carregam por dentro. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tenha chorado sozinho, em um quarto fechado, no travesseiro durante a noite, ou em um momento em que ninguém estava por perto. Lágrimas que ninguém viu, dores que ninguém percebeu e sentimentos que você guardou apenas para si. Mas existe algo importante que você precisa saber. Deus vê cada lágrima que você derrama. Mesmo quando as pessoas não entendem o que você está vivendo, Deus entende. Mesmo quando ninguém percebe a sua dor, Deus percebe. Ele conhece o seu coração, conhece suas lutas
e sabe exatamente o que você está sentindo neste momento. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é um pai amoroso, atento e presente. Ele não ignora o sofrimento dos seus filhos. Pelo contrário, ele se aproxima nos momentos de dor. Ele escuta cada oração feita em silêncio e recolhe cada lágrima, derramada com sinceridade. Muitas vezes, a dor faz parecer que Deus está distante. O sofrimento pode criar a sensação de abandono, como se ninguém estivesse olhando para você ou se importando com o que está acontecendo. Mas essa sensação não é a realidade. Deus nunca se afasta. Ele está presente nos momentos de tristeza, nos dias difíceis e nas noites silenciosas. Ele está ao seu lado quando você se sente fraco, quando o desânimo tenta tomar conta e quando a esperança parece pequena. Mesmo quando você não percebe, Ele continua cuidando de você. As lágrimas que hoje caem do seu rosto não são inúteis. Elas têm significado. Elas revelam a sua luta, a sua coragem e a sua resistência. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é sinal de que você está enfrentando a dor e ainda continua de pé. E Deus transforma lágrimas em testemunho. O que hoje é sofrimento, amanhã pode se tornar uma história de superação. O que hoje é tristeza, amanhã pode se transformar em alegria. Deus tem o poder de restaurar o coração, curar feridas e trazer paz para a alma cansada. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez exista uma dor que ninguém conhece ou uma preocupação que pesa dentro do seu coração. E a sensação é de que as lágrimas não vão parar. Mas confie, Deus está vendo tudo. Ele vê a sua luta, vê a sua dor e vê o seu esforço para continuar. E no tempo certo, Ele vai transformar o choro em alegria, o sofrimento em força e a dor em vitória. Então, se hoje você chorou, não se sinta sozinho. Se hoje você se sentiu fraco, não perca a esperança. Se hoje o coração doeu, continue confiando, porque Deus vê suas lágrimas e Ele nunca abandona quem confia nele. Ao longo da vida, muitas pessoas fazem promessas que não conseguem cumprir. Algumas prometem ajuda e desaparecem. Outras prometem estar presentes e se afastam. Com o tempo, isso pode gerar frustração e até desconfiança, fazendo com que o coração fique inseguro e com medo de acreditar novamente. Mas existe uma diferença importante entre as promessas humanas e as promessas de Deus. Deus não promete algo que não possa realizar. Ele não fala por impulso, não se esquece do que disse e não muda de ideia por causa das circunstâncias. Quando Deus faz uma promessa, Ele assume o compromisso de cumpri-la, mesmo que o tempo passe e as situações pareçam impossíveis. Na Bíblia vemos a história de Abraão, um homem que recebeu uma promessa que parecia difícil de acreditar. Deus disse que ele teria um filho e que sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu. Porém, os anos foram passando e nada acontecia. Abraão envelhecia e a promessa parecia cada vez mais distante da realidade. Humanamente, não fazia sentido continuar acreditando, mas Deus estava trabalhando no tempo certo. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus cumpriu aquilo que havia prometido. No momento determinado, o milagre aconteceu e Abraão viu a promessa se tornar realidade. Isso nos ensina uma lição poderosa. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece firme. Talvez você também tenha uma promessa guardada no coração. Pode ser um sonho, uma resposta que você espera, uma mudança que você deseja ou uma vitória que parece distante. Com o passar do tempo, a dúvida pode tentar entrar, fazendo você pensar que aquilo nunca vai acontecer. Mas Deus não se esqueceu. Ele sabe exatamente o que prometeu e conhece o momento certo para cumprir. O atraso que você percebe pode, na verdade, ser uma preparação. Deus trabalha com precisão e cada detalhe é organizado no tempo perfeito. As promessas de Deus não dependem das circunstâncias. Elas não dependem da opinião das pessoas. Elas não dependem da sua força, mas da fidelidade dele. Mesmo quando tudo parece contrário, Deus continua no controle. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez você tenha orado muitas vezes e ainda não viu a resposta. E a sensação é de que a promessa ficou distante, esquecida ou impossível. Mas continue acreditando, porque o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus declara, Ele realiza. O que Deus começa, Ele termina.
Então não desista da promessa. Não abandone a fé por causa da demora. Não pare de confiar por causa das dificuldades, porque no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que Deus nunca falhou. Ele sempre cumpre aquilo que promete. Muitas vezes, na correria da vida e diante das dificuldades, é fácil pensar que estamos sozinhos. Problemas surgem, desafios aparecem e o coração começa a se encher de preocupação. Nesses momentos, a mente fica cansada. O medo tenta dominar e a sensação é de que ninguém está olhando por nós. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada. Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não percebe, Ele continua presente. Mesmo quando as coisas parecem confusas, Ele continua no controle. Deus não abandona seus filhos, não se distrai e nunca perde o controle da situação. Ele observa cada detalhe da sua vida, conhece suas necessidades e sabe exatamente o que você está enfrentando. Quantas vezes você já escapou de algo sem perceber? Quantas vezes uma situação que parecia ruim acabou se tornando um livramento? Quantas vezes uma porta se fechou e depois de um tempo você entendeu que aquilo foi proteção? Muitas coisas que você chama de coincidência, na verdade, foram cuidados de Deus. Deus age de formas silenciosas. Ele protege quando você sai de casa. Ele livra de perigos que você nem imagina. Ele abre caminhos quando tudo parece fechado. Ele coloca pessoas certas no momento certo. Ele sustenta quando as forças parecem acabar. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos do cuidado de Deus. Ele cuidou de Daniel na cova dos leões. Protegeu o povo no deserto e sustentou aqueles que confiaram nele. Isso mostra que o cuidado de Deus não depende das circunstâncias. Ele cuida em tempos de paz e também em tempos de dificuldade. Talvez hoje você esteja enfrentando preocupações. Pode ser uma situação financeira, um problema familiar, uma decisão importante ou uma fase de incerteza. E a sensação é de que tudo está pesado demais para carregar sozinho. Mas você não está sozinho. Deus está ao seu lado em cada passo. Ele vê suas lutas, conhece seus medos e entende suas preocupações. Ele sabe quando você está cansado, quando o coração está apertado e quando as forças parecem pequenas. O cuidado de Deus não significa que você nunca terá problemas. Significa que mesmo nos problemas, você será sustentado. Significa que mesmo nas dificuldades, você terá força para continuar. Significa que mesmo nos momentos difíceis, você não será abandonado. Talvez você ainda não veja a solução. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas isso não significa que Deus parou de agir. Ele continua cuidando de você agora. Então respire fundo e confie. Continue caminhando, mesmo com medo. Continue acreditando mesmo sem entender, porque Deus está cuidando de você em cada detalhe, em cada momento e em cada passo da sua vida. Existem fases na vida que se parecem com um deserto. São tempos difíceis, silenciosos e cansativos, em que tudo parece escasso e distante. É um período em que as forças diminuem, a esperança fica frágil e a caminhada parece longa demais. No deserto, muitas vezes não há respostas rápidas, não há resultados visíveis e não há sinais claros de mudança. Talvez você esteja vivendo um deserto agora. Pode ser um tempo de dificuldades financeiras, de problemas familiares, de espera por uma oportunidade ou de uma luta que parece não ter fim. Você ora, pede ajuda, tenta continuar firme, mas os dias passam e a sensação é de cansaço. O coração começa a se perguntar quando essa fase vai terminar. Mas existe algo importante que você precisa entender. O deserto não é o fim. Na Bíblia, o deserto sempre foi um lugar de transformação. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender de Deus. Foi no deserto que eles viram milagres acontecerem, mesmo em meio à escassez. Deus enviava alimento, proteção e direção todos os dias. O deserto não era confortável, mas era um lugar de aprendizado. O deserto ensina lições que lugares fáceis não ensinam. Ele ensina paciência quando tudo demora. Ensina fé quando não há garantias. Ensina perseverança quando a vontade de desistir aparece. No deserto, você descobre a força que existe dentro de você. Você aprende a confiar em Deus, não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece difícil. Muitas vezes,
Deus permite o deserto porque Ele está preparando algo maior. Ele usa esse tempo para fortalecer o caráter, amadurecer decisões e ensinar dependência. O deserto não é um castigo, é um treinamento, é um período de crescimento, mesmo que pareça doloroso. Talvez hoje você esteja cansado da caminhada. Talvez você sinta que já lutou demais e que as forças estão acabando. Pode parecer que todos estão avançando, enquanto você permanece no mesmo lugar. Isso pode gerar tristeza, desânimo e até vontade de desistir. Mas continue caminhando, porque ninguém permanece no deserto para sempre. Toda travessia tem um fim. Toda noite escura termina com o nascer do sol. Toda fase difícil chega ao fim no tempo certo. Deus não te colocou no deserto para te abandonar, mas para te preparar para algo novo. Depois do deserto vem a terra prometida. Depois da escassez vem a provisão. Depois da luta vem a vitória. Depois da espera vem a realização. O deserto pode ser longo, mas ele não é eterno. Deus está acompanhando cada passo da sua jornada, mesmo quando você não percebe. Então não desista no meio do caminho. Não pare de acreditar por causa do cansaço. Não abandone a fé por causa das dificuldades. Continue caminhando, porque o deserto não é o fim. É apenas o caminho que Deus está usando para te levar ao seu destino. Nem tudo o que acontece na vida pode ser visto imediatamente. Existem situações em que parece que nada está mudando, nada está avançando e nada está acontecendo. Você ora, espera, se esforça e continua caminhando, mas os resultados não aparecem. É como se tudo estivesse parado. Mas existe uma realidade que muitas vezes esquecemos. Deus trabalha nos bastidores. Assim como em uma peça de teatro, o público vê apenas o que acontece no palco. Porém, por trás das cortinas, muitas pessoas estão trabalhando. Cenários estão sendo preparados, luzes estão sendo ajustadas e detalhes estão sendo organizados para que tudo aconteça no momento certo. O que parece silêncio para quem assiste é, na verdade, um tempo de preparação. Assim também é na sua vida. Mesmo quando você não vê mudanças, Deus está agindo. Mesmo quando as respostas demoram, Deus está organizando detalhes. Mesmo quando as portas parecem fechadas, Deus está preparando novos caminhos. O trabalho de Deus nem sempre é visível, mas sempre é perfeito. Muitas vezes você pensa que perdeu uma oportunidade, que algo deu errado ou que um sonho acabou. Mas Deus pode estar usando aquele momento para redirecionar sua vida. Ele pode estar te protegendo de algo que você não consegue enxergar ou preparando algo melhor do que você imaginou. O silêncio de Deus não significa que ele parou. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você se preocupa, Deus continua cuidando. Enquanto você espera, Deus continua preparando o que está por vir. Ele move pessoas, cria oportunidades e abre caminhos de formas que você nem imagina. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera. Pode ser uma resposta que ainda não chegou, um sonho que ainda não se realizou, ou uma mudança que parece distante. E a sensação é de que Deus está demorando. Mas Deus nunca está atrasado. Ele trabalha com precisão, com sabedoria e com propósito. Cada detalhe da sua vida está sendo organizado no tempo certo. Nada acontece por acaso. Nada é esquecido e nada foge do controle de Deus. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, proteção. Outras vezes, o que você chama de silêncio é preparação. Deus sabe exatamente quando agir e como agir. Ele vê o quadro completo, enquanto você vê apenas uma parte da história. Um dia você vai olhar para trás e perceber que Deus estava trabalhando o tempo todo. Vai entender que cada porta fechada teve um motivo, que cada atraso teve um propósito e que cada dificuldade teve uma razão. Então não perca a fé no meio da espera. Não desista por causa do silêncio. Não abandone a esperança por causa da demora. Continue confiando, porque Deus está trabalhando nos bastidores e no momento certo tudo vai se revelar. A fé é algo poderoso, mas também é algo que precisa ser fortalecido. Muitas pessoas acreditam em Deus quando tudo está bem, quando as portas estão abertas e quando a vida está tranquila. Nesses momentos, confiar parece fácil, orar parece natural, a esperança parece firme, mas a verdadeira fé aparece quando as dificuldades chegam. É nos momentos de luta, de incerteza e de espera que a fé é testada. Quando as respostas demoram, quando os problemas aumentam e quando o medo tenta dominar, surge a pergunta dentro do coração: será que Deus ainda está comigo?
Será que tudo vai dar certo? Será que vale a pena continuar acreditando? Esses pensamentos são comuns, porque todos nós somos humanos. Todos nós sentimos medo, cansaço e dúvidas em algum momento da vida. Mas o teste da fé não vem para te derrubar. Ele vem para te fortalecer. Na Bíblia, encontramos a história de Jó, um homem que passou por perdas, sofrimento e dor. Em pouco tempo, ele perdeu seus bens, sua saúde e pessoas que amava. Humanamente, parecia impossível continuar acreditando. Qualquer pessoa poderia desistir, se revoltar ou perder a esperança. Mas Jó permaneceu firme. Mesmo em meio à dor, ele continuou confiando em Deus. Mesmo sem entender o motivo do sofrimento, ele não abandonou sua fé. E no final da história, Deus restaurou tudo o que havia sido perdido e abençoou sua vida de forma ainda maior. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. A fé verdadeira permanece mesmo quando não há respostas. Permanece quando a situação parece impossível. Permanece quando o caminho parece difícil. A fé é confiar em Deus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Talvez hoje a sua fé esteja sendo testada. Pode ser uma situação que parece sem solução, um problema que se repete, ou uma fase em que tudo parece dar errado. Você ora, pede ajuda e tenta continuar firme, mas o cansaço começa a aparecer. A vontade de desistir pode surgir, e a esperança pode parecer pequena. Mas continue acreditando, porque o teste da fé não é o fim da história. Ele é uma etapa do crescimento. Assim como um músculo fica mais forte depois de ser exercitado, a fé se torna mais firme depois de ser testada. Cada dificuldade enfrentada fortalece sua confiança em Deus e te prepara para desafios maiores. Deus não permite testes maiores do que você pode suportar. Ele conhece sua força, conhece seu limite e sabe exatamente o que você é capaz de vencer. Mesmo quando você se sente fraco, Deus continua sustentando você. Então não desista no meio da prova. Não abandone a fé por causa da dor. Não pare de acreditar por causa da demora. Continue firme, porque a sua fé está sendo testada. E depois do teste vem a vitória. Ao longo da vida, muitas vezes sentimos que estamos esperando demais. Esperando uma resposta, uma oportunidade, uma mudança ou um milagre. Olhamos ao redor e vemos outras pessoas avançando, conquistando e realizando sonhos, enquanto parece que a nossa vida está parada no mesmo lugar. Essa sensação pode gerar ansiedade, medo e até desânimo. É nesses momentos que surge a dúvida. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas a verdade é que Deus nunca se esquece. Ele nunca abandona e nunca perde o controle da situação. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar e as dificuldades podem aparecer. Mas Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não percebe, Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo perfeito. Aquilo que parece demora, muitas vezes é preparação. Aquilo que parece atraso, muitas vezes é proteção. Deus vê o que você não vê. Conhece o que você não conhece e entende o que você ainda não consegue compreender. Ele sabe exatamente o momento certo de agir e quando ele age, tudo acontece da melhor forma possível. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Talvez tenha enfrentado perdas, decepções ou situações que fizeram você chorar em silêncio. Pode ser que tenha orado muitas vezes e ainda não viu a resposta. Pode ser que tenha esperado por algo que parecia nunca chegar. Mas Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, quando tudo está preparado. Ele chega quando as portas certas estão prontas para se abrir. Ele chega quando o coração está fortalecido e a fé está madura. O agir de Deus não depende do relógio humano, depende do propósito divino. Muitas vezes só entendemos os planos de Deus quando olhamos para trás. Percebemos que certas portas fechadas foram livramento, que certos atrasos foram proteção, que certas dificuldades foram aprendizado. E então entendemos que Deus estava cuidando de tudo, mesmo quando parecia silêncio. Se hoje você ainda está esperando, não desista. Continue confiando, mesmo quando não entender. Continue caminhando, mesmo quando estiver cansado. Continue acreditando, mesmo quando a resposta parecer distante. Deus está vendo sua luta, conhece sua dor e sabe exatamente o que você precisa. O tempo de Deus é perfeito, e quando a resposta chegar, você vai perceber que valeu a pena esperar. Vai entender que cada lágrima teve um propósito,
Cada dificuldade teve um motivo, e cada momento de silêncio foi parte de um plano maior. Reflexão final. Se você chegou até aqui, lembre-se desta verdade. Deus nunca abandona quem confia nele. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele está presente. Mesmo quando a resposta demora, Ele está trabalhando. Mesmo quando você se sente fraco, Ele está te sustentando. Não desista da sua fé. Não pare de acreditar. Não perca a esperança. Porque o que hoje é espera, amanhã será testemunho. E o que hoje é luta, amanhã será vitória.